Pessoal, estamos diante do Memorial de Cannes, essa cidade que foi central aqui para os combates do dia D em 6 de junho de 1944. O que nós estamos experimentando aqui hoje é uma cidade reconstituída, porque os bombardeios que ocorreram aqui naquele mês de junho e julho de 1944 basicamente destruíram essa cidade, né? Então a cidade foi alvo da batalha mais dura aqui por toda a região da Normandia, lutada entre os britânicos, né, do 8º Exército e também, os britânicos do 2º Exército Britânico e também os alemães, né, centrados aí na 21ª Divisão Panzer e também no 1º Corpo Panzer da SS. Aqui dentro a gente tem uma exposição da Segunda Guerra Mundial, a gente tem também um bunker original, onde o defensor de toda essa área aqui decidiu então transformar Cannes numa fortaleza e não rendê-la aos britânicos. Olha só quantas bandeiras são representadas aqui, né? É um museu que, na verdade, é mais voltado para a preservação da paz, né, do que uma celebração daquilo que aconteceu, mas que tem um acervo bastante interessante que a gente vai conhecer agora. Então, vamos entrar aqui no salão principal e vocês vão ter uma surpresinha logo ali. Muito bonito esse hall inicial aqui do museu, né, do Memorial de Cannes, e a gente já tem alguns objetos bem interessantes aqui. O primeiro que mais chama a atenção, sem dúvida, é esse Hawker Typhoon aqui. Olha que avião maravilhoso e também amedrontador, né? Porque você está dentro desse campo de tiro aqui do Typhoon, não devia ser nada divertido. Tá? Então, esse avião, né, na verdade não é original, isso aqui é uma réplica do Hawker Typhoon. Existe hoje um único Typhoon original que se encontra exposto lá na Inglaterra, mas essa aeronave aqui, ela foi concebida pela Hawker como inicialmente um caça, né, de alto desempenho, com o motor Napier Sabre e essa tomada de ar do motor aqui, ó, bastante característica dele, mas porém essa asa bastante grossa que vocês estão vendo aqui acabava fazendo com que esse avião vibrasse muito em alta velocidade. Então foi concebida uma segunda versão dessa aeronave chamada Hawker Tempest, e o Hawker Tempest, sim, foi criado, né, com uma asa de perfil muito mais aerodinâmico, com fluxo laminar que eliminava essa vibração. Resultado disso, os Typhoons foram convertidos de aeronaves de caça para aeronaves de ataque ao solo. Então você tem aqui lançadores de foguetes, e esses foguetes aqui eram as armas mais eficazes para se lidar com os tanques pesados alemães, né? Os Tigres. Além disso, o Typhoon também era armado com 4 canhões de 20 milímetros, né? 2 em cada asa, e representava realmente uma plataforma de ataque ao solo muito pujante. A gente tem essa visualização aqui da aeronave, né, de baixo para cima, que faz ela ficar realmente bem ameaçadora. Você imagina uma aeronave desse tamanho, esquadrões disso aqui voando pela Normandia, né, em patrulhas que podiam ser chamadas pelo rádio para atacar qualquer alvo que fosse avistado a qualquer momento. Essa era a situação que os alemães tinham em junho, julho de 44 aqui na Normandia, né? Então eram esses aviões aqui os principais vetores que conseguiam destruir os tanques Tigre. E esses aviões aqui foram os principais elementos que condenaram todo o restante, né, do 7º Exército Alemão no famoso Bolsão de Falaise, que foi fechado no começo de agosto de 1944. E uma vez que os alemães foram fechados no Bolsão, esses monstros aqui destruíram por completo os blindados que estavam na estrada. Ok, olha só isso aqui, ó. Esse é o sonho de muita gente. Eu tenho certeza que você está me vendo aí nesse vídeo, tem um sonho de um dia receber na sua casa um pacote desse aqui vindo pelo correio. É um Willys, é um MB-42 empacotado, né, como ele vinha na Segunda Guerra Mundial para ser transportado nos navios de um teatro de operações para o outro. Percebam só como todos os pneus, os 4 pneus, eles vêm ali, ó, contidos em cima do banco traseiro, do banco dianteiro. Você tem aqui o painel abaixado e o 5º pneu aqui, que é o step, né, entre o para-choque e o radiador. Então essa montagem ela era
concebida, né, foi concebida justamente para poupar espaço dentro dos navios de carga e fazer desses carros aqui pecinhas de rápida montagem, né, para que assim que fossem retirados dos navios, eles pudessem ser rapidamente montados e colocados em ação. Com certeza eu vou te dizer que é um dos meus sonhos receber um desse aqui em casa, embora eu sei que hoje em dia isso é bem difícil. Agora nós vamos entrar na exposição da Segunda Guerra Mundial em si, aqui do Memorial de Caen. Vem com a gente. Olha só aí, ó, 1914, 1918, o desastre, ou seja, a Primeira Guerra Mundial e todas as implicações dela para a Europa. Olha como esse salão reconta a história da Europa dos anos 10, né? Ali, ó, a Alemanha, o Putsch de 1923, aqui o Tratado de Versalhes, o Putsch de 23, em 29 a Grande Crise, 33, Hitler toma o poder no país, 36, a Olimpíada em Berlim, 38, a crise de Munique e aqui, em novembro de 38, o Kristallnacht, né? A Noite dos Cristais na Alemanha. Tá bom? Aqui a gente está escutando uma espécie de discurso do Hitler, né? A fala dele, alguns objetos aqui embaixo que simulam aí a Europa da época, e eu sei que aqui, ó, na descida a gente vai ver outros itens, né? Como por exemplo pôsteres, como alguns documentos, revistas, bem legal. Então a gente vai seguir aqui, te mostrar lá embaixo o que tem nos esperando. Vamos lá. É o Hindenburg, o presidente da Alemanha, o Paul von Hindenburg. O Hitler, ele é legalmente ele é legalmente empossado como chanceler, que para eles aqui é o primeiro-ministro, para nós lá é ministro de Relações Exteriores, né, que é o chanceler. Na Alemanha, o chanceler é o primeiro-ministro, o chefe do governo. O chefe do Estado é o presidente, que é o Hindenburg. Então, Hindenburg, numa república parlamentarista, né, o presidente tem o poder de nomear o primeiro-ministro. Então ele nomeia o primeiro-ministro para formar um governo. Ele nomeou Hitler em janeiro de 33. Então de janeiro de 33 até agosto de 34, o Hitler, na verdade, obedecia a uma instituição superior que era a presidência, né, que era o Hindenburg. Só que, cara, a saúde do Hindenburg fez isso aqui, né? Então em 1934 ele estava mais morto que vivo. Ele foi realmente morrer em agosto. Aí, só que em 34, o que vai acontecer? O Ernst Röhm, né, que é o chefe da SA, que tem 2 milhões de homens à sua disposição, ele começa a se julgar como o novo e, por direito, comandante das Forças Armadas Alemãs. Ora, o meu exército é maior que o exército, e é bem maior que o exército, na verdade, né? Então, o Röhm queria transformar as novas Forças Armadas Alemãs na SA, ou seja, que a SA fosse o novo exército. Só que o Hitler e outros caras do partido sabem que a lealdade do povo reside no exército e não na SA, no imaginário popular, né, do alemão que ainda tinha nascido e vivido boa parte da vida sob a monarquia, né, do Kaiser. O exército alemão é a instituição legítima que representa a nação. Então, tiraram o Kaiser, tiraram o Império, tiraram tudo. O que sobrou? Sobrou o exército. E agora você quer tirar o exército? O exército é a única coisa que segura a identidade nacional alemã, né? Então, os generais têm o quê? Tem apoio popular. E o Hitler vai mexer numa instituição dessa e tirar. Ele preferiu não mexer, entendeu? Preferiu não mexer. E aí, na noite das longas facas, eles conspiraram para cortar a cabeça do Röhm, né, do chefe da SA, para ele não causar mais problema. Porque o Röhm realmente tinha uma arma quente na mão, né? Ele podia, a qualquer momento, dar um golpe dentro do governo do Hitler e ele assumiu o poder. Ele foi morto nessa noite? E ele foi morto nessa noite. Não nessa noite, ele foi executado. Ele foi preso e executado. Ele estava numa cela de cadeia lá e ele foi executado posteriormente, mas ele foi preso nessa noite, e outros caras também da chefia da SA mais próxima dele
foram executados também, né? E aí os generais que estavam na ativa continuaram e ele botou um comandante lá, que aí foi quem? Aí ele trocou, né, quando o Rem foi assassinado, então, o Hitler colocou um outro cara para chefiar a SS, que era o Viktor Lützer, que era um sujeito completamente dentro da rédea, né? Completamente fiel a ele. Então aí acabou o problema e ele também, aí o que aconteceu? Quem ajudou e quem executou as prisões mesmo, quem foi? Foi a SS, foi o Himmler, o Heydrich, o Wolf, todos esses caras que eram os cabeças da SS. A SS, então, que era um penduricalho da SA, virou o jogo. Virou o jogo. A SA, justamente, a partir daí, então, você tem um declínio inevitável, assim, incontrolável da SA. A SA vira um elefante branco, não tem função nenhuma. No final das contas, ela vira mais um elemento de capacitação básica para serviço militar, né, como se fosse um pré-serviço militar. A guarda de honra, então, a SA deixa de ter qualquer tipo de prestígio. E a SS se torna uma organização independente, que responde diretamente a Hitler, né? E aí que a SS, né, cria sua estrutura de guarda pessoal do Hitler, né? Guarda pessoal. Não é nem a lealdade deles não está nem no partido, está pessoalmente ao Hitler, né? Não é nem ao partido. O partido pode trocar. O exército nessa época aí? O comandante em chefe do exército era o Hitler, né? Tanto que o juramento depois da morte do Hindenburg passou a ser feito um juramento diretamente ao Hitler também, do próprio exército. Eu juro fidelidade a Adolf Hitler. É nesses termos. Então, a SS, ela vai criar toda essa estrutura de proteção, né? A SS Leibstandarte, né? Que é a guarda de proteção de Hitler, vai assumir as funções de polícia nacional, polícia federal, né? E vai realizar todas essas ações do partido para, por exemplo, prisão preventiva de pessoas, né? Por exemplo, toda a guarda de campo de concentração. Quem faz é a SS. Quem faz essas coisas. Olha só aqui, dá uma olhada. Uma máquina Enigma original, muito bem conservada, né? Eu acho que nessa altura aí todo mundo já viu o vídeo do Alan Turing, que tem na sala de guerra. E foi um cara precursor, né, completamente inovador, né, nas ciências da informática. E o cara que inventou a primeira máquina que conseguiu quebrar essa máquina Enigma aqui, ó, de forma contínua, eu digo, né? Os poloneses, né, o Rejewski já tinha feito uma máquina um pouquinho menos tecnológica, um pouquinho menos funcional do que a do Turing, mas a do Turing realmente foi a que resolveu o problema todo, né? Vou falar em Polônia, olha aqui, um uniforme polonês, raríssimo de se ver, né, inclusive. É bastante difícil da gente ver uns itens poloneses originais, e aqui a gente tem alguns, né, da campanha polonesa de 39. Inclusive essa cobertura aqui, que é bastante singular, né, usada pelo exército polonês. Aí, ó, vamos dar uma sequência aqui, mostrando para vocês o que tem. Isso aqui é uma amostra da Batalha da Inglaterra. A gente já tem o Churchill conversando aqui. E essa parede curva, ela simula a parede da estação de Piccadilly, né, do metrô de Londres. Ficou bastante famosa por ter recebido civis, né, durante os bombardeios. Então, a gente está passando alguns vídeos relativos à Batalha da Inglaterra. Essa seção aqui tem algumas viaturas norte-americanas, né, muito importantes e muito conhecidas no esforço aqui na Europa e também no Pacífico. Vamos começar com o nosso querido, conhecido Willys MB aqui, ou Ford GPW, o famoso Jeep Willys modelo 1942. Um carrinho de menos de 1 tonelada, né, de peso, e que conseguia ser tão versátil, né, realizar tantos papéis, inclusive alguns com montagem de metralhadora aqui,
mas realmente fazendo a ligação e acessando terrenos que outros carros simplesmente não conseguiam, justamente por conta da sua tração nas 4 rodas. Esse carro aqui a gente já fez um vídeo especificamente sobre ele, né? Vamos fazer outros no futuro para mostrar para vocês como é que esse carro tem um conjunto de facilidades, né, para combate, e realmente foi revolucionário naquela época, porque inclusive os próprios alemães, quando capturavam um carro desse, faziam questão de usá-lo, né, mesmo com todas as dificuldades que advinha de usar um carro sem as peças de manutenção. Mas é realmente um milagre da engenharia da época, o Jeep Willys, que deixou heranças aí pelo restante do século XX. A gente continua aqui com o Dodge WC, esse aqui em particular um WC56 na versão carro de comando, né, o Command Car. É um carro para oficiais superiores, né? Então esse carro tem ali atrás um banco para coronéis ou generais, inclusive com um porta-mapas, né, uma mesa porta-mapas que o cara podia usar para poder planejar os próximos passos da ação de sua unidade. É chamado no Brasil de pata-choca ou mesmo de jipão, foi utilizado pelo Exército Brasileiro também durante muito tempo, né? E é um carro maravilhoso, se você olha para ele assim, realmente tem um porte bastante impressionante, muito mais rombudo, muito mais maior, né? mais estável, tem um porte mais gigante do que o Jeep, tá? E aqui a gente tem o Sherman, a gente tem o tanque Sherman M4, que compôs a espinha dorsal das forças blindadas norte-americanas, né, e de diversos outros países aliados. Muitos desses aqui serviram no exército britânico e também muitos desses aqui foram enviados para a União Soviética, né? Hoje a gente tem poucas fotos do Sherman em serviço soviético, muito porque essas fotos foram suprimidas pela propaganda, né, pelo controle, pela censura soviética no imediato pós-guerra, para poder favorecer os modelos nacionais de tanques, tá? Mas é um veículo que guarda em seu desenho diversos aspectos que caracterizam a engenharia de blindados norte-americana daquele período. O principal deles talvez seja o conjunto de tração dividido. O conjunto de tração dividido, eu quero dizer que o motor está lá atrás, tá? Mas a transmissão está aqui na frente. E o fato da transmissão estar aqui na frente facilita muito a sua manutenção, né? As esteiras, as lagartas poderiam ser desmontadas e aqui na frente você encontra 17 parafusos que, uma vez que você usa um instrumento e retira esses parafusos, você pode retirar todo o conjunto da transmissão e fazer a manutenção nele. E isso inexiste em outros tanques, né, da época. A manutenção era muito mais complexa. E por isso mesmo você tinha um tubo, né, um cardan passando pelo assoalho desse carro, fazendo com que ele seja bem alto. Por isso que ele tem essa altura. E você vê aqui que esse é um Sherman de primeira geração, por quê? Porque todo o chassi dele aqui, ó, é fundido numa única peça, né? Numa fundição que usa uma grande forja, né? Um forno muito grande para poder fazer com que essa peça toda aqui seja fundida de uma única vez. Posteriormente, essa engenharia ela foi facilitada com uma construção baseada em chapas soldadas, né? O que dava para os carros posteriores aquele aspecto mais quadrado, né? E essa torre aqui com a arma de 75mm original também, essa arma foi trocada por armas mais potentes depois, uma vez que o Sherman entrou em contato contra tanques pesados alemães, era necessário uma outra solução, né, para poder enfrentar esses veículos de forma bem sucedida, né? E muito embora os Shermans eram considerados frágeis, né, individualmente no combate contra tanques alemães, no geral foi um veículo que teve realmente um sucesso muito grande, dado a sua facilidade operacional. Era realmente muito fácil de fazer a manutenção desses carros aqui. E ainda existem alguns deles operacionais no Brasil. Ano passado mesmo a gente pôde fazer um passeio num tanque igual a esse aqui, ó, de primeira geração inclusive, do Carlão, que é lá de Jundiaí, em São Paulo, tá? E você consegue ver esse carro rodando lá em diversos eventos no Brasil, provavelmente em Vinhedo no próximo mês de agosto, né, no Encontro Nacional de Colecionadores, você vai poder ver também.
A gente vai entrar agora no bunker do general Wilhelm Richter, que era o comandante aqui da área e que foi o cara que decidiu transformar Caen em uma fortaleza. Vamos dar uma olhada lá? Tem alguns equipamentos aqui, ó, usados no bunker, telefones, ali os rifles, ali as máscaras de gás, né? O uniforme da infantaria alemã tá com uma MP-40. Essa aqui é a Maschinenpistole 40. Essa é a submetralhadora padrão do exército alemão desde 1940 até 1945. Tá? Uma arma bastante confiável. Tinha alguns problemas nas primeiras versões, mas que foram sendo resolvidos. E nenhuma outra arma na indústria de guerra alemã conseguiu substituir essa aqui na facilidade de construção e na confiabilidade, fato que fez ela durar até o final do conflito, né? Algumas repartições aqui, que esse bunker, como um bunker de comando, ele tinha muitas repartições de estado maior. Uma delas essa aqui com mesas, né, mesas ali de datilografia. Olha aqui que legal. Aqui a gente tem um exemplar da famosíssima MG-42, a metralhadora padrão do exército alemão a partir de 1942. Essa arma aqui substituiu a MG-34 por conta da facilidade de construção dela, né? Ela tinha uma construção bastante robusta e simples de ser construída, com os elementos estampados, né? Muitos elementos estampados em detrimento dos elementos que eram usinados. Então se conseguia trocar o cano dessa arma com uma facilidade muito grande, bem maior que a MG-34. Em ação na Itália também contra a FEB, os brasileiros deram o apelido dessa arma aqui de Lourdinha. Telêmetros para medição de distância, né, para artilharia. Um case aqui bem grande de artilharia de campo. Esse bunker aqui, ele foi realmente usado na manhã do dia 6 de junho pelo general Richter e pela sua cadeia de comando para poder controlar todo o esforço de guerra aqui na região de Caen, né, na praia Sword. Então foi esse centro de comando aqui, centro de comando nervoso, aqui vocês estão vendo imagens das baterias de Longnes-sur-Mer, que a gente visita também aqui na nossa expedição Sala de Guerra, você vai conhecer lá também. Tá? Todo esse centro de comando aqui foi o responsável pelas ações que resultaram da Batalha de Caen, né? Na resistência à ocupação aliada dessa cidade, que resultou em 2 meses de combate, o combate mais duro de toda a campanha da Normandia. A gente vai sair aqui agora
concluindo nossa visita aqui no Memorial de Cannes. Mas se você gosta da Segunda Guerra Mundial, quer saber muito mais sobre esse assunto, eu recomendo que você venha conosco nas próximas edições da Expedição Sala de Guerra para a Normandia, tá? Para o dia D em Normandia. Então se inscreva no link que está na descrição aqui e vem com a gente na nossa próxima edição para você não perder esse passeio, tá? Te vejo lá.